Contos mágicos persas. Eu vou contar para vocês a primeira história desse livro, que tem como personagem principal o Nasruddin. Nasruddin era um mulá. Mulá é um muçulmano xiita, né? Então, a Pérsia antigamente é o Irã de hoje, tá? Então, eu sou a doutora Sônia Baldini, para quem não me conhece, sou pediatra, psicanalista e contadora de histórias. O título dessa história é Cabeça de Família. Vamos lá. Nasruddin foi convidado para jantar na casa de Abdul Karim, que era o principal mercador de tapetes do povoado. Sua grande casa e seu magnífico jardim davam provas da sua fortuna, que se podia ganhar comerciando com tapetes. Desde o momento em que o mulá entrou, que era o Nasruddin, né? O mercador, que era o Abdul, esteve falando do seu sucesso. Parecia esquecer de honrar devidamente o manto negro e o turbante do mulá, e de que seu convidado também era uma pessoa importante. Quando Abdul Karim cansou-se de demonstrar que estava à cabeça do negócio de tapetes na região de Isfahan, começou a gabar-se de sua família. Quando sua esposa esgueirava-se por algum canto do recinto, o mercador dizia: "Minha Yamile, quanto dependemos todos dela. Eu, certamente, sou o cabeça da família. Porém, Yamile quem nos mantém unidos." Quando suas filhas passavam em silêncio, observando o mulá entre seus véus, seu pai as olhava com amor e suspirava: "Minha Akhtar e minha Nadereh são as mãos de sua mãe. Nunca houve meninas mais dispostas e prontas para ajudar. São duas joias de filhas." E quando seus dois rudes filhos apareciam, o mercador dava-lhes umas palmadas no ombro e orgulhosamente dizia: "Meu Jastid, meu Rustam, estão crescendo para transformar-se no cajado da minha velhice. Agora mesmo nosso sustento depende deles." O mulá, prudentemente, não contava ao seu anfitrião quão inquietos e travessos eram seus cajados quando iam à mesquita para estudar o Corão. Nasruddin, que era um mulá, né, estava disposto a ouvir falar do sucesso de Abdul Karim parte do tempo, porém não todo o tempo. O mercador bem poderia deixar de falar de vez em quando e dar-lhe a palavra. Ele mesmo poderia estar orgulhoso por bastante razões. Cada vez que Abdul Karim comia, Nasruddin abria a boca para intervir, porém o anfitrião recompunha-se tão rápido que o mulá não conseguia nem sequer opinar sobre o assunto. Quando Yamile e suas joias de filhas entraram com os serventes que traziam o jantar, Nasruddin sentia-se completamente miserável. Ter tanto para dizer e nenhuma ocasião para fazê-lo. Escutar histórias atrás de histórias sobre o trabalho e a família de Abdul Karim, quando tinha tanto que contar de si mesmo. Haveria outra maneira de passar uma noitada mais parecida a uma tortura? Os serventes colocaram uma enorme bandeja de cobre entre os dois homens, sobre uma almofada do vermelho mais brilhante de Isfahan. Trouxeram 7 conchas de sopa de iogurte e pepino. "Não sou como os outros cabeças de família", explicou Abdul Karim. "Minha esposa e minhas filhas comem comigo. Já que és apenas um mulá,
Também esta noite podem vir à mesa como sempre, e até permitirei que levantem o véu para comer. Depois da sopa, houve um segundo prato à base de berinjela assada. Os serventes trouxeram então uma bandeja grande de arroz e uma pequena com um frango assado inteiro, com bico e patas. Nosso honrado convidado cortará e servirá o frango, anunciou Abdul-Karim. Nasruddin podia ver que seu anfitrião estava satisfeito consigo mesmo por não ter que pegar, por cortesia, um pedaço menor do frango. Nasruddin pegou a faca de trinchar, contou as 6 pessoas que estavam sentadas à mesa e lembrou-se de que com ele eram 7. Sabia perfeitamente como cortar um frango entre ele mesmo e Fátima, a sua mulher, deixando algo para a sopa do dia seguinte. Porém, partir um frango em 7 pedaços equivalentes era um verdadeiro problema para alguém que sabia mais do Corão que de aritmética. Vacilava, faminto, com a faca por cima do frango, quando o animou a voz de Abdul-Karim. Certamente eu, como cabeça de família, costumo cortar o frango. Como cabeça de família, repetiu o mulá, e de repente soube como cortaria e serviria o frango. Mereces uma peça apropriada da carne. O anfitrião sorriu, lançando um olhar ao peito gordinho. Com certeza, o pedaço adequado para ele. Como cabeça de família, mereces a cabeça do frango, disse o mulá com seu sorriso inocente, e de uma vez cortou a altiva cabeça da ave. O bico tilintou surdamente ao cair no prato do surpreso Abdul-Karim. Tua esposa, como disseste muitas vezes, mantém unida tua família. Que poderia ser melhor para ela que o pescoço que une a cabeça ao corpo? Confiando em si mesmo, Nasruddin realizou um drible com a faca ao cortar o pescoço, fazendo cair no prato da Yamili. A coitada estava acostumada a comer o pescoço do frango, mas tinha esperanças de que o mulá lhe cortasse um pedaço de carne branca. Agora, para vós, formosas meninas, mãos de vossa mãe. O mulá cortou as asas do frango. As asas são as mãos do frango, uma para ti, Nederé, e outra boa e crocante para ti, Akhtar. As meninas olhavam famintas para o corpo opulento do frango e as asas ossudas que o mulá tinha lançado em seus pratos. Naderé, com o dom de ver o lado divertido da vida, olhou fugazmente o rosto ruborizado de seu pai e sorriu em segredo. Agora, para os cajados da família, os apoios em que descansa o lar. Nasruddin cortou as 2 patas do frango, uma para ti, Jamshid, e outra para Rustam. A família de Abdul-Karim, habituada a ouvir falar, passeava silenciosamente o olhar da bandeja aos pratos. Porém, Abdul-Karim tinha ficado sem palavras. Nasruddin ainda tinha oportunidade de falar. Todas as partes importantes, as que têm um significado especial, estão repartidas. Suspirou enquanto amontoava o resto do frango em seu prato. Eu sou apenas um mulá e o que resta bastará para mim. Nasruddin dedicou-se a comer, comparando cada pedaço delicioso com os outros. Yamili e seus 4 filhos esquivavam-se do olhar do cabeça de família. E Abdul-Karim não tinha absolutamente nada para dizer, né?
E aí, gostaram dessa história? É divertida por um lado, né? Mas por outro nos dá o que pensar, né? Como receber um convidado, ser um bom anfitrião, e por outro lado, né, uma pessoa que fala demais, como lidar com ela. Vamos pensar sobre isso? Então, até a próxima história. Muito obrigada. Tchau, tchau.